digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Mais uma vez, Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Pai querido, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite através da tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, de tal maneira que nós sejamos abençoados, edificados, transformados pela revelação da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Quero falar nessa noite sobre o casamento como digno de honra, né? Sobre essa instituição divina criada pelo próprio Deus e por que o casamento, como diz a palavra, é digno de honra e deve ser honrado, e como Cristo, ele honrou o matrimônio, como Cristo honrou essa instituição divina chamada casamento. Amém? Então, a Bíblia nos fala que Cristo honrou o matrimônio, o casamento, pelo menos de 5 maneiras. Pelo menos de 5 maneiras. E a primeira maneira que Cristo, ele honrou o casamento, foi o fato dele ter nascido da semente da mulher. Cristo, diz a Bíblia, que ele se tornou carne para realizar a nossa redenção, e ele escolheu exatamente nascer de uma mulher que estava desposada por um homem, nos mostrando assim que o casamento seria o melhor lugar para se criar filhos. Então ele traz esta honra nascendo através da semente da mulher, como diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus lança a profecia para a serpente, dizendo: olha, da semente da mulher nascerá um que te esmagará o calcanhar, a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus estava sinalizando ali que Jesus nasceria da semente da mulher. E a Bíblia diz então que ele nasceu da semente da mulher, e que ele nasceu em um lar, em uma família de uma mulher que estava desposada com um homem chamado José, mostrando a sua honra, como ele está honrando o matrimônio, como ele está honrando essa instituição divina, provando assim que o matrimônio seria um lugar ideal, o casamento seria o lugar ideal para se ter filhos e para se criar os filhos. Lembrando que o casal, ele se torna um modelo e um referencial para os seus filhos. Eu costumo dizer que o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos é uma vida conjugal abençoada, é uma vida conjugal à luz da palavra, é uma vida conjugal à luz do ensino cristão, é uma vida conjugal que flua a partir dos ensinos bíblicos, dos ensinos do Senhor. Então Cristo nasce em um lar assim. A Bíblia diz também que Cristo, ele honrou o casamento com a sua presença e o primeiro milagre que fez em Caná da Galileia. Interessante que o primeiro milagre que Jesus fez, que o primeiro milagre que Jesus operou, foi exatamente em uma celebração de casamento. Jesus escolheu a celebração, as bodas de um casamento, como palco do seu primeiro milagre, como palco do seu primeiro mover, e onde ele manifestou também a sua presença. Então ele estava ali, naquela instituição divina, honrando aquele casamento, honrando aquele casal, e isso nos mostra o quanto Cristo, ele honra essa instituição chamada casamento. João capítulo 2, versículo de 1 a 11, nos fala sobre essa história, que naquela festa de casamento, havia acabado o vinho que representa a alegria daquele casamento. Havia acabado o vinho, e a mãe de Jesus chega até ele e diz assim: acabou o vinho. E Jesus então pede para que os servidores enchessem as talhas com água, e a Bíblia diz que Jesus transforma água em vinho em uma celebração de casamento.
Ele transforma a água em vinho em uma festa, em uma cerimônia de casamento. Ele opera o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Ele manifesta sua presença ali naquele casamento. Isso é poderoso e traz lições preciosas. E quais lições nós podemos tirar desse texto? Primeiro, que aquele casal haviam convidado Jesus para estar ali naquele casamento. Nós precisamos entender que nós precisamos convidar Jesus para estar em nosso casamento. Nós precisamos convidar Jesus para estar em nossa família, porque se Jesus estiver presente em nosso casamento, se Jesus estiver presente em nossa família, estiver presente em nossa casa, se estiver presente em nosso lar, o nosso casamento, o nosso lar e a nossa família se transformarão em palco de milagres. Então aquele casal honrou a presença de Jesus, convidando Jesus para estar ali. E por terem honrado a presença de Jesus, Jesus os honrou com um milagre extraordinário. Porque eles passariam uma vergonha, um vexame. Mas Jesus operou um milagre, não permitiu que eles passassem vexame e resolveu aquele primeiro conflito, aquele primeiro problema que surgiu na vida daquele casal, porque ele estava presente ali. Então nós temos uma lição preciosa. Jesus honra o casamento com a sua presença. Jesus honra o casamento com os seus milagres, assim como ele honrou esse casamento aqui, com a sua presença e com o seu milagre. Ele quer honrar o nosso casamento e a nossa família com a sua presença e também com os seus milagres. Mas nós precisamos entender que Jesus vem onde ele é convidado. Nós precisamos entender que nós precisamos convidá-lo, convidar a sua presença para estar em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento. Lembra da igreja de Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz a Bíblia, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós muitas vezes usamos este texto bíblico, usamos este versículo para evangelizar aqueles que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Nós usamos esse texto bíblico para evangelizar aqueles que ainda não se converteram a Cristo. Mas a Bíblia nos mostra então que Jesus, ele estava ali batendo a porta de uma igreja. E a igreja de alguma forma não ouvia a voz de Jesus. A igreja de alguma forma estava indiferente à voz de Jesus. Ela não conseguia ouvir que Jesus estava do lado de fora. Olha que contradição, que paradoxo. Jesus estava do lado de fora, ele está dizendo: estou batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém, basta uma pessoa ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Cear aqui é sinal de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de amizade profunda. Então Jesus está dizendo: se alguém ouvir, eu vou entrar, eu vou ter comunhão, eu vou me relacionar, se alguém me convidar para entrar. Então aquele primeiro casal, em João capítulo 2, eles experimentaram um milagre glorioso, porque eles honraram a presença de Jesus. A primeira coisa que eles fizeram foi convidar Jesus para estar naquela festa de casamento, foi convidar Jesus para estar ali, e porque Jesus estava presente, ele pôde operar um grande milagre, ele pôde resolver aqueles conflitos, aquela situação, aquele problema, porque ele estava presente, Então nós precisamos entender que embora Deus seja soberano, embora Jesus seja soberano, ele estará manifestando a sua presença onde ele é honrado, onde ele é convidado, onde ele é benquisto, onde ele é querido, onde ele é clamado, onde ele é invocado, onde ele é buscado. Então ele honra o casamento com a sua presença, ele honra o casamento com o seu milagre, mas é preciso entendermos que nós precisamos convidá-lo para estar presente no nosso casamento, para ser senhor do nosso casamento, para ser senhor de nossa casa, para ser senhor de nossa família, para ser senhor do nosso lar, sem que nenhuma área de nossa família, sem que nenhuma área de nosso casamento esteja fora, isenta do senhorio de Cristo. E eu pergunto para você: você compraria uma casa em que o dono da casa dissesse assim para você: olha, eu vou vender toda a casa para você, todos os cômodos da casa, quartos, sala, cozinha, sala de jantar, varanda, quintal, todos, com exceção de um apenas um quarto dentro da sua casa,
vai continuar sendo meu, para que eu continue colocando as minhas coisas, e eu vou ter a chave desse quarto, e eu vou ter acesso a esse quarto, e sempre que eu quiser entrar lá, eu vou entrar, e esse quarto é meu, eu vendo a casa toda para você, menos esse quarto. Eu te pergunto, você aceitaria essa proposta de comprar uma casa, sendo que o antigo dono, o antigo proprietário, continuaria tendo acesso a um cômodo da sua casa específico, continuaria tendo acesso, continuaria sendo dono desse cômodo específico? Certamente não, certamente não. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entregamos o nosso casamento a Jesus, quando nós entregamos a nossa família a Jesus, nós precisamos dizer: Jesus, seja Senhor de cada área, de cada aspecto, de cada cômodo, por assim dizer, de minha casa, de meu lar, de meu casamento. Seja Senhor de cada área do meu casamento, seja Senhor de cada circunstância em minha casa, em minha família, em meu casamento. Tenha liberdade de agir, tenha liberdade de operar, tenha liberdade de curar, tenha liberdade de sarar, tenha liberdade de tocar em áreas que precisam ser tocadas para trazer cura, para trazer milagre. E quando nós convidamos Jesus dessa forma, quando nós honramos a presença de Jesus dessa forma, em nosso casamento e em nossa família, sabe o que vai acontecer? Jesus vai honrar o nosso casamento, com a sua presença e também com os seus milagres. E também com os seus milagres. Você precisa de um milagre de Jesus em seu casamento, você precisa de um milagre de Jesus em sua casa, você precisa de um milagre de Jesus em sua família, você precisa de um toque sobrenatural, de uma intervenção sobrenatural. Ele pode fazer isso, Ele quer fazer isso. A questão é, nós estamos dispostos a convidá-lo, nós estamos dispostos a permitir que Ele seja Senhor de cada área do nosso casamento, de cada área da nossa família, de cada área do nosso lar. Quando eu permito que o Senhor seja Senhor do meu casamento, sabe? Quando eu tenho um conflito com a minha esposa, ou a minha esposa tem um conflito comigo, e eu me sinto dono da razão, e o meu coração se enche de orgulho, e eu permito que o Senhor então seja Senhor, Ele vai me quebrantar, Ele vai mostrar: você está errado, você falhou, peça perdão, reconcilie-se, dê um passo atrás. Ele me quebranta, Ele me ministra. Por quê? Porque eu permiti que Ele fosse Senhor do meu casamento, da minha família, em cada área. Então, quando nós permitimos isso, torna-se mais fácil a manifestação desse mover de Deus, desse milagre do Senhor Jesus em nossa casa, em nosso casamento. Então, Cristo honra o casamento com a sua presença. Ele honrou o casamento com a sua presença e com o primeiro milagre que fez. Seu casamento precisa de um vinho novo. Você sente que já perdeu o sabor há muito tempo, já perdeu aquele gostinho de lua de mel há muito tempo. Você sente que precisa de algo novo no seu casamento, de um vinho novo no seu casamento, de algo mais saboroso no seu casamento, na sua casa, na sua família. Se Jesus estiver presente, e se você permitir que Ele seja Senhor de cada área do seu casamento, da sua família, Ele vai começar transformando água em vinho. Você vai começar a experimentar milagres sobrenaturais em seu casamento e em sua família. De que outra maneira Cristo honrou? Ele honrou o casamento, fazendo do casamento um símbolo do reino de Deus. Olha que interessante isso. Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria lembrar você que a primeira bênção que Deus deu no Antigo Testamento, lá no Éden, foi liberada para o primeiro casal. A primeira bênção foi liberada para o primeiro casal. E aqui nós temos no Novo Testamento mais uma bênção que Deus libera sobre esse casal. Deus quer abençoar o seu casamento. E por quê? Porque o seu casamento, ele é o fundamento da sua família. O seu casamento é o fundamento da sua família. E a sua família estará tão bem quanto o seu casamento estiver bem. Isso é muito importante entender. Cristo também abençoou e honrou o casamento, como eu disse, transformando em um símbolo do reino de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 2, a Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Olha que interessante.
O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei como símbolo do Pai, o Filho como símbolo de Cristo. O reino dos céus é semelhante a esse Pai, a esse rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, Cristo honrou o casamento, comparando com o reino de Deus, fazendo o casamento ser um símbolo do reino de Deus. Cristo também honrou o seu casamento, fazendo com que o seu casamento se tornasse um símbolo da relação que ele tem com a sua igreja. Quando nós vamos ler a Bíblia, em Efésios capítulo de número 5, a partir do verso 22, até o versículo 33, quando nós lemos esse texto, falando da relação do marido com a esposa, da esposa com o marido, a gente vê nesse texto que Cristo usa o casamento para exemplificar a relação que ele tem com a sua igreja. Porque quando ele diz para a mulher, submetei-vos aos vossos maridos, ele diz, como ao Senhor. Quando ele diz para o marido, ele diz, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, tornando então o casamento um símbolo do seu relacionamento com a sua igreja, com a sua noiva. Não é à toa que a igreja de Jesus Cristo é chamada de noiva, a noiva do Cordeiro. Não é à toa. Isso é muito interessante porque fala de um relacionamento muito íntimo. Não existe relacionamento na terra tão poderoso, tão íntimo, para ilustrar tanto a relação de Cristo com sua igreja, como o casamento. Porque é símbolo de cumplicidade, de união, de companheirismo, de tornar-se uma só carne. Olha só, Paulo diz assim, que aquele que se une com uma meretriz, uma prostituta, torna-se uma só carne com ela, mas aquele que se une com o Senhor, torna-se um só espírito com o Senhor. Então, quando nos unimos a uma mulher, nos tornamos uma só carne com ela, uma só carne. Mas quando nos unimos com o Senhor, nos tornamos um só espírito com o Senhor. Paulo diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o casamento como símbolo de Cristo e da sua igreja, e da relação que Cristo tem com a sua igreja. Em Oséias, capítulo de número 2, verso 19, Deus está falando para o povo de Israel, e Ele está dizendo assim, Israel, eu me casei com você, e para sempre você será a minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho, e serei um marido fiel. Quem está dizendo isso é Deus. Deus está usando uma linguagem metafórica, dizendo para Israel, para o povo dele do Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento, Deus está dizendo, Israel, eu me casarei com você, e você será minha legítima esposa para sempre, e eu serei para você um marido fiel. Deus está usando a relação conjugal, lá no Antigo Testamento ainda, como exemplo da relação que Ele quer ter com o seu povo, da relação de amor, de companheirismo, de cumplicidade, de intimidade. E quando chega no Novo Testamento, Cristo assume o papel do noivo, daquele que será o esposo da igreja, e a igreja como a noiva. Olha que tremendo. Então Cristo está honrando o casamento, tornando o casamento símbolo da relação que Ele tem com a sua igreja. Se Cristo honra o casamento, nós devemos honrá-lo muito mais. Por isso o texto que nós lemos diz assim, digno de honra entre todos, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, o casamento, deve ser honrado por todos, por todos. Muitas vezes você diz assim, pastor, mas o meu marido não merece ser honrado. Ou talvez você diga assim, mas a minha esposa não está merecendo ser honrada. Mas a questão não é honrar simplesmente a pessoa, não é isso o caso aqui agora, mas honrar a instituição divina chamada matrimônio, honrar a instituição divina chamada casamento. Digno de honra é o matrimônio, digno de honra é o casamento, diz a Bíblia. O casamento deve ser honrado por todos.
Então Cristo, eu estou mostrando para você que o próprio Cristo honrou o casamento através do seu nascimento, honrou o casamento através da sua presença e do primeiro milagre que fez em um casamento, honrou o casamento com a bênção liberada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento sobre o casal, honrou o casamento, fazendo o casamento como símbolo do reino de Deus, honrou o casamento, fazendo o casamento se tornar uma representação da relação que ele tem com a sua igreja, da relação que ele tem com o seu povo. E ele honrou o casamento também pela maneira pela qual o seu servo falou sobre o casamento em seu nome. Cristo honrou o casamento. Quando a gente vai ler, por exemplo, Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ver aqui como é tremendo isso, as bodas do Cordeiro. Capítulo 19, verso 7, diz assim: alegremo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha que isso aqui é muito interessante, porque esse texto ele é um texto escatológico, que fala de eventos futuros ainda, mas está dizendo que nós participaremos das bodas, da celebração do casamento com Cristo. Olha que tremendo isso, que lindo essa metáfora. A igreja vai se casar com Cristo. Cristo usa o casamento como algo assim, tão sublime, que ele coloca como exemplo do que vai acontecer no futuro. Sabe, assim como os noivos, né? Um casal de noivos que se amam muito, eles estão aguardando o dia do casamento com grande expectativa, com grande paixão, com grande veemência, e eles contam os dias, contam os segundos. Nós vimos nesse texto aqui de Apocalipse, que o noivo, que é Cristo, ele está contando os segundos também, ele está em uma grande expectativa, para quando o pai autorizá-lo a dizer: meu filho, está na hora do seu casamento, pode buscar a sua noiva. E a Bíblia diz então que ele rasgará os céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e nós seremos como noiva do Cordeiro, como noiva de Cristo, arrebatados para estar com ele, e ali na eternidade será celebrado um grande casamento da noiva com o Cordeiro de Deus. A noiva é a igreja, o Cordeiro de Deus, Cristo, é o noivo. Então olha só, ele está usando essa metáfora do casamento para mostrar a relação que ele quer ter com a sua igreja hoje, enquanto estamos aqui esperando a sua volta, aguardando a sua volta, mas também a relação que ele quer ter com a sua igreja por toda a eternidade, por toda a eternidade. Então, como João falou do casamento, em termos futuros, em termos escatológicos, como símbolo da volta de Cristo, do encontro do noivo com a noiva, da união do noivo com a noiva, dizendo que a noiva participará da boda do Cordeiro, das festas de casamento, da celebração de casamento do Cordeiro. E ele fala de detalhes, ele fala até dos vestidos, que essa noiva estará vestida com linho finíssimo, que representa a justiça dos servos de Deus. Olha que tremendo isso. Cristo honrou o casamento. A pergunta é: nós temos honrado o nosso casamento? Cristo honrou o casamento, porque é uma instituição divina. Casamento não é uma ideia humana, não foi uma invenção do homem, não foi o homem que pensou nessa invenção, não. Casamento é uma ideia que nasceu no coração de Deus. Foi Deus que planejou o casamento, foi Deus que idealizou o casamento, foi Deus que sonhou o casamento, e Ele ordenou que o casamento fosse honrado por todos. Nós temos visto nesses dias uma degradação do casamento, uma desonra terrível, como o nosso inimigo tem se levantado contra o casamento, e como há desonra do casamento. Mas quando Deus criou o casamento para ser uma bênção. Deus criou o casamento para desfrutar da sua presença, da sua glória. Deus criou o casamento e Deus colocou aquele primeiro casal no jardim do Éden.
Éden significa lugar de delícias, lugar de alegrias, lugar de prazer, de contentamento. É assim para ser o casamento. O casamento é para ser um lugar de prazer, contentamento e alegrias. Nós precisamos entender isso. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é exatamente essa, que o nosso casamento experimente esta bênção. Então, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja semelhante a ele, que lhe seja semelhante a ele, uma auxiliadora. Então Deus cria a mulher a partir de uma costela de Adão, para estar ao lado daquele homem, para ser amada por ele, para ser cuidada por ele, para estar auxiliando em todo o projeto de Deus para a vida dele. Deus não criou o homem, a mulher do crânio, para que a mulher nunca estivesse acima do homem. Não criou a mulher de ossos dos pés, para que a mulher não fosse pisada pelo homem, não estivesse debaixo dos pés do homem. Deus criou a mulher da costela, para que a mulher estivesse sempre ao lado do homem, para que a mulher fosse amada por ele, para que a mulher estivesse perto do seu coração, para que a mulher fosse sempre a sua adjuntora, a sua auxiliadora fiel. E Deus os criou e os colocou no jardim do Éden, no lugar de delícias, no lugar de prazer, no lugar de contentamento. Infelizmente, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles declararam a independência de Deus, quando eles decidiram trilhar o seu próprio caminho, o casamento sai dos trilhos, o casamento perde as virtudes que Deus havia dado no início, perde as bênçãos que Deus lhe havia dado no início. E aquele primeiro casal começa a experimentar dores desnecessárias, simplesmente porque decidiram trilhar uma rota de desobediência ao Senhor, simplesmente porque decidiram trilhar uma rota de fuga do Senhor. Sabe, Deus tem bênçãos para a sua família e para o seu casamento. Se você volta a honrar o Senhor em seu casamento, em sua família, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar as bênçãos iniciais que Deus havia proposto para o seu casamento. Então, Jesus honrou o casamento. A pergunta é: nós temos honrado o nosso casamento? Nós temos honrado o nosso casamento como uma instituição divina, como uma instituição que é fundamento não só da nossa família, mas da nossa sociedade. É fundamento para os nossos filhos, é fundamento para a nossa família, é fundamento para a nossa sociedade como um todo. Nós temos honrado o nosso casamento como uma instituição criada por Deus, honrando o casamento, honrando a Deus. Nós precisamos aprender a honrar como Cristo honrou a instituição do casamento. Nós precisamos aprender a honrar o nosso casamento. Uma vez que somos casados, uma vez que optamos e decidimos por nos casar, nós precisamos honrar esta instituição, porque ela é bíblica e ela deve ser abençoada por Deus com a sua honra, com o seu respeito. Amém? Então que Deus possa estar abençoando a tua família, que Deus possa estar abençoando o teu casamento, que Deus possa estar abençoando a tua casa, que Deus possa estar abençoando a tua família, que você experimente um pedacinho do céu na sua casa. Mas não se esqueça, convide Jesus para estar no centro do teu casamento, sendo o Senhor do teu casamento, da tua casa, do teu lar, da tua família. Essa é uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, essa é uma palavra de Deus para abençoar a tua casa. Deus ama tanto você que Ele trouxe essa palavra para você hoje à noite, para abençoar a tua família, para abençoar a tua casa, para abençoar o teu casamento. Então creia nisso. Deus tem coisas grandes para fazer. Esse é um tempo para estarmos mais juntos, mais unidos, como casal e como família, experimentando as bênçãos que o Senhor tem para o nosso casamento e para a nossa família, lutando as guerras juntos, vencendo as guerras juntos, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a honra de Deus venha sobre o seu casamento, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, que você e seu cônjuge, que você e sua família experimentem um pedacinho do céu, no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar, honre o teu casamento,